Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cresça e superabunde em nossas vidas. Hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre a fé na nova aliança. Hoje nós temos duas perguntas dando continuidade à lição, a pergunta 3 e a pergunta 4. Na terceira pergunta diz assim: que fez Enoque para que fosse trasladado? Só lembrando que ontem nós vimos dois textos maravilhosos, né? O texto que falava que pela fé nós só aceitamos, se for através da fé, que Deus criou o mundo, né? Os mundos do nada, não existia nada aparente quando ele criou tudo. E estudamos também que o primeiro homem a ser justificado foi Abel, e ele foi justificado por causa da fé, né? A fé naquela ação em que ele ofereceu o sacrifício para Deus, né? Hoje, na terceira pergunta, vamos falar de outra pessoa, né? O que fez Enoque para que fosse trasladado? Diz assim o versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus, que é o estudo dessa semana. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado na terra, obviamente, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Obviamente, veja que o testemunho aqui, o testemunho que agrada a Deus, é um testemunho que está intrinsecamente ligado à fé. Não é um testemunho pessoal, não é um testemunho da sua própria, obviamente todo testemunho é pessoal, né? Não é um testemunho da sua pessoa, da sua grandeza, da sua carne, da sua sabedoria, mas da fé. É um testemunho que você dá da fé. Não é um testemunho daquilo que você sabe fazer, não, né? Da sua própria força, da sua própria inteligência, não. É um testemunho da fé. Deixar bem claro isso, né? Para não confundirmos o testemunho daquilo que eu sou, né? Para aquilo que eu tenho em mim, que é a fé. Pois bem, então, Enoque, a Bíblia diz aqui que ele foi trasladado por causa de um motivo aí, né? Porque o Senhor não queria que Enoque visse a morte. Olha que coisa linda. Então, um homem que se tornou justo também por causa da fé, ele foi trasladado porque Deus não queria que aquele homem morresse. Olha que coisa linda, né, meus amados? Temos em Enoque aqui uma tipologia daqueles seres humanos que nunca verão a morte. Nascerão aqui, mas por ocasião da vinda de Cristo estarão vivos, serão transformados e nunca verão a morte, né? Temos aqui em Enoque um desse tipo, né? Foi trasladado para não ver a morte. Também vamos encontrar isso em Elias, né? Elias, o profeta Elias também. Para não ver a morte. E ele não foi achado. Não foi achado aqui no planeta Terra, não foi encontrado por outros homens, né? Não foi encontrado o seu corpo aqui na Terra. Não foi achado. Porque Deus o trasladou, né, para algum lugar, né? Porque Deus o trasladou.
visto como antes da sua trasladação, antes dele ser trasladado, o que é que Deus viu? Deus viu o testemunho. E esse testemunho que Enoque deu, por causa da sua fé, isso é o que agrada a Deus. A pergunta seguinte é: o que agrada mais a Deus? É eu ser um crente que se veste bem, um crente que dedica todo o tempo que você tem disponível para fazer as atividades indicadas pela instituição religiosa que eu sirvo. Não é que seja errado, olha, é nobre você tirar todo dia 1, 2 horas para fazer um projeto que a sua instituição religiosa instituiu. Tipo do projeto, por exemplo, todo dia à noite vamos distribuir um sopão para os moradores de rua. Isso é muito lindo, isso é nobre, isso é maravilhoso, você dedicar e tal, né? Fazer isso. Agora, você faz isso porque a igreja manda? Você faz isso porque, fazendo isso, você se sente bem na companhia dos irmãos? Você tenta esconder a maldade do seu coração, tenta compensar fazendo bem ao próximo? Porque você quer ser bem visto pelo pastor? Você quer ganhar elogio do pastor e das outras pessoas como alguém dedicado, o primeiro a chegar, o último a sair? Qual é o motivo pelo qual você faz isso? Então, todo ser humano precisa se perguntar isso. O que é que está lá dentro do meu coração de verdade? Eu estou fazendo por qual motivo? Porque eu quero aplausos, quero reconhecimento, quero me sentir útil? Qual é o motivo que me leva a fazer isso? Essas obras. Se for a fé, olha, não tenha dúvida que você está agradando a Deus. Se for outros motivos pessoais, de interesse pessoal, né? Interesse mesquinho, jamais se alcançará justiça ou justificação fazendo essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente servindo às igrejas, servindo às pessoas e achando que está agradando a Deus. Faz uma obra religiosa e acha que aquilo é obra da fé. Há um abismo de distância entre as obras religiosas e as obras da fé. Existe obra religiosa que é da fé? Existe. Mas nem toda obra religiosa é da fé. A obra da fé é aquela que você faz despretensiosamente, sem querer receber nada em troca. Dinheiro, fama, reconhecimento ou ao menos um elogio. Você faz porque você ama a Deus. Você faz porque você está obedecendo, você acredita na palavra de Deus que mandou você fazer aquilo, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é por isso que se faz. Então, a fé é cumprir a palavra de Deus sem questionar, mesmo sem ter nenhuma evidência que aquilo realmente foi comprovado, que você pode tocar naquilo, que aquilo é físico, você tem como comprovar. Eu estou fazendo isso e eu provo que eu estou fazendo isso porque é isso. Você não pode fazer isso, não. A fé nos dá esse tipo de desafio. Isso é maravilhoso. E foi por isso que o Senhor trasladou Enoque. Por uma obra que ele fez, não para que os homens vissem, não para agradar os homens, mas ele fez para agradar somente a Deus. E Deus amou tanto isso, né? Eu imagino assim o Enoque, né? Que não era aquele crente da igreja que estava fazendo as coisas para o povo ver. Eu imagino, quem sabe, até dentro da igreja, não tinha igreja naquela época, estou só aqui confabulando, tentando trazer para os dias atuais. É como se Enoque vivesse hoje, é como fosse alguém que ia na igreja, nem abria nem a boca na igreja. Estava ali, estava todo mundo com amor, né? Quando estava ali tudinho. Mas por trás, quando ninguém estava vendo, ele fazia tudo para Deus, tudo para agradar a Deus. Era um homem correto, sincero, honesto, longe da vista dos crentes, ele era um homem obediente a Deus. E isso é o que agrada a Deus, né? Continuando, amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que nos diz assim: para o povo hebreu, muito legalista, né? Não todo o povo hebreu. Quando eu falo povo hebreu aqui, principalmente a liderança religiosa, aquela liderança religiosa do tempo de Cristo, muito preso à letra morta, né? As parábolas de Cristo parece que era algo assim, trancado, selado,
que eles não podiam entender, né? Então, para o povo hebreu, muito legalista, muito preso à letra morta, o que faltava fazer para que pudesse agradar a Deus? Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Crer e fé aqui é sinônimo, né? Creia que ele existe. E que é o galardoador dos que o buscam. Então, a fé, ela me coloca em duas plataformas de crença. A primeira crença é crer que Deus existe. A segunda é que ele é o galardoador, é quem me dá o galardão de tudo que eu preciso. Não só da vida eterna, mas de tudo que eu preciso aqui nesta vida. Ele é o meu mantenedor, a água que me hidrata, o alimento que me nutre, a inteligência que me faz escolher o caminho certo. Tudo isso vem de Deus, né? O Espírito dele me deu razão, me deu a capacidade de ter o livre-arbítrio. Tudo isso vem de Deus, tudo. Por isso que o homem sem fé nunca vai agradar a Deus. Deus nunca vai se agradar dele. Porque Deus só se agrada daquele que acredita que ele existe e daquele que acredita que tudo que ele tem, tudo que ele é e só tem porque vem de Deus. Deus lhe deu. Ele não é dono de nada, Deus é dono de tudo. E nós só passamos a ser dono de fato de alguma coisa quando a gente tem fé. Porque aí Deus nos dá definitivamente essas coisas, que para a gente não tem valor nenhum. Porque o homem de fé, ele não valoriza aquilo que Deus dá. Uma casa, um carro, o reino de Deus, uma mansão. Alguns falam assim, né? Imagine se no reino de Deus tivesse mansões de ouro. Então, se Deus desse uma mansão de ouro para você no reino dele, isso não valia nada. Porque para o homem de fé, o que é que vale mesmo? É Deus. Não é mesmo? O que é que vale? Eu lembro de uma experiência isso foi até, virou um filme, né? Um caso real, né? De pessoas que, fugindo de ladrões, entraram no deserto com malas de dinheiro. Para não ser assaltado, entraram no deserto com malas de dinheiro, para não ser assaltado, né? Venderam uma empresa, alguma coisa assim, e estavam com a mala de dinheiro, e estavam entrando no deserto. E após entrar no deserto, não saíam do deserto, e aí com aquela mala de dinheiro, sobre uns camelos e tudo, e aí eles chegavam assim para morrer de sede, os lábios tudo rachado, e eles diziam assim: daríamos todo esse dinheiro que nós temos aqui agora para ter um pouco de água. Ora, bastava ter deixado os ladrões levar o dinheiro, e onde eles estavam tinha muita água, né? Mas eles entraram no deserto, e aí não tinha água, e agora eles davam todo aquele dinheiro, né? E delirando, eles começavam a rasgar o dinheiro, né? Vendo oásis que não existiam, né? Colocavam areia na boca, achando que era água, vivendo num mundo de ilusão, porque amaram mais o dinheiro do que a água. Já imaginou a situação? Que tipologia daria isso, né? Numa abordagem bíblica? Pois é. Então, do que adianta eu ter todo o dinheiro deste mundo, ter a melhor casa, ter isso, ter aquilo outro, e não ter Deus, a água que me dá vida, né? Do que adianta? Então é melhor ter uma casa, ter riqueza ou ter Deus? Então todo homem que entende a palavra de Deus, que tem fé, ele vai entender que ele só basta ter Deus. O resto, ele não falta nada. Basta ele ter Deus. O próprio Cristo vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, serão dadas. Não é? Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, a partir de agora, nós que somos igreja militante, que estamos nos preparando espiritualmente para entrar no reino de Deus, a partir do momento em que Cristo despontar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, nós que estamos nessa fase, nós temos que viver como se tivesse tudo, mas como não tendo nada. Então aquele que é muito rico, é como se ele não tivesse nada, ele não dá valor nenhum àquilo. Se ele tiver que deixar aquilo para trás para fugir para a montanha, ele não diz nem tchau, vai embora.
É aquele que vive numa favela, não tem um feijão de comer amanhã, mas ele vive feliz como se tivesse tudo. Olha, sabe como é o nome disso? Fé. Só a fé pode fazer com que um homem proceda dessa forma. Aí eu pergunto, existe algo mais poderoso neste planeta em que nós vivemos do que a fé? Não existe. Se você disser, a bomba atômica é mais poderosa do que a fé, eu digo, não é não. Que a bomba atômica tem capacidade de destruir milhares de pessoas. Se ela cair em cima de milhares de pessoas, ela destrói todo mundo. Mas eu duvido que a bomba atômica construa uma pessoa, que ela crie uma pessoa, que ela ressuscite uma pessoa. A fé tem esse poder. O maior dos poderes. Porque destruir é fácil. Agora, criar, construir é difícil. Fé mesmo e poder para quem constrói. Por isso que o nosso Deus é o Deus criador, o Deus da fé. Então, todo aquele que quer agradar a Deus, seja um homem de fé. Como aqueles 3 que pela fé foram jogados na fornalha ardente e não se queimaram. Como aquele que pela fé levantou um cajado e um mar inteiro se abriu para o povo passar a pé enxuto. Como aquele que disse assim, né? Como aquele que disse assim, acalma-te e aquieta-te. Olha que coisa linda. E a tempestade acalmou na hora, no mesmo instante, no mesmo segundo. A fé de Jesus. É por isso que o Apocalipse diz que nos últimos tempos os santos, Apocalipse 14, 12. A fé de verdade são aqueles que guardam os mandamentos, tem a palavra da fé no coração, ó. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A mesma fé que Jesus, como ser humano aqui na terra, foi tentado, exercitou a sua fé. A fé de Jesus. A palavra fé ali não é crença não, a crença de união. A fé quer dizer, a fé é uma virtude espiritual. Cristo tinha fé em Deus. É esta fé que os santos têm que ter, a mesma fé, ao ponto, né, de entregar sua vida inteira a Deus e viver uma vida inteira sem pecar por causa deste poder, o poder da fé. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine a nossa mente para que a gente possa buscar exatamente isso. A fé que agrada a Deus. Não é só a Deus não, viu? Essa fé que agrada a Deus vai acabar nos trazendo também uma saúde física, mental, emocional perfeita para a nossa vida.